Ser jogador do Corinthians não é tarefa fácil, ainda mais se você for encarregado de ser o goleiro. Mas poucos honraram o manto como Júlio César, ainda mais com todas as adversidades que o assombraram durante toda a sua carreira, principalmente com o manto corintiano. Júlio César entrou nas categorias de base do Corinthians aos 15 anos de idade, após ter se destacado num amistoso do Corinthians contra o Guaripa, onde Júlio César iniciou sua carreira para futebol profissional. Seu desempenho na categoria de base rendeu 2 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nos anos de 2004 e 2005. Com isso, foi promovido para o time principal e logo no primeiro ano fez parte do time campeão brasileiro de 2005. E não apenas ficou no banco como muitos pensam, pois no momento mais complicado do Corinthians após uma grande derrota contra o rival São Paulo no campeonato, Júlio César foi titular numa partida contra o Figueirense, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter tomado um gol, o novo goleiro conseguiu garantir a vitória do Corinthians por 2-1. Mesmo com essa boa primeira impressão, Júlio César ficou na reserva atrás de Marcelo, Thiago e Fábio Costa em 2005. Mas o jovem goleiro teve que ter muita paciência, pois em 2006, mesmo com a saída do titular Fábio Costa, veio Silvio Luiz, Bruno e Jonathan Herrera para defender o gol. Além deles, o Everton foi promovido das categorias de base no mesmo ano. Já em 2007 veio os goleiros Felipe e Jean. Sendo assim, Júlio César só voltou a entrar em 2008 no Campeonato Paulista, participando de 2 jogos contra a Ponte Preta e o Palmeiras, mas desta vez voltaria a ter oportunidades logo depois do vice da Copa do Brasil para o Sport Recife contra o Brasiliense. Mas seu grande jogo foi justamente o jogo seguinte contra a Ponte Preta, onde Júlio César defendeu um pênalti. Após 4 jogos, Felipe retornou à titularidade, mas mesmo voltando para o branco, Júlio César deixou uma boa impressão. Mas em 2009, Júlio César teve uma concorrência com Rafael Santos. Assim, jogou apenas 4 jogos naquela temporada, sem nenhuma grande atuação, fazendo assim ficar atrás de Rafael Santos e Felipe. Já em 2010, parecia que a carreira de Júlio César no Corinthians definitivamente não iria para frente, pois além de Rafael Santos tomar o posto de goleiro reserva imediato, o Corinthians foi em busca do goleiro paraguaio Aldo Bobadilla, que estava no elenco do Paraguai na Copa do Mundo de 2010. Tudo levava a crer que Júlio César teria que procurar outro clube para poder jogar ou mofaria no banco, porém foi justamente ao contrário. O goleiro titular Felipe queria ir para a Europa e pediu para ser negociado, e isso deixou o presidente do Corinthians, André Sanches, magoado. Sendo assim, tudo estava encaminhado para a saída de Felipe para ir jogar no Genoa, da Itália. Mas a negociação melou e o Felipe continuou no Corinthians, então Sanches, ainda magoado, não queria saber mais de Felipe como goleiro do Corinthians. Então não foi apenas Sanches que Felipe magoou, pois diante de toda a situação, Felipe ficou treinando separado, esperando uma proposta para sair do clube. Sendo assim, foi dada a vaga de posto de goleiro titular do Corinthians, justamente num momento complicado, pois o Corinthians disputava o título do Campeonato Brasileiro de 2010 e necessitava urgentemente de um goleiro titular. Então parecia que o novo goleiro contratado do Corinthians assumiria a vaga, mas quem ficou com ela foi Júlio César, que finalmente fez sua estreia como titular absoluto diante do Ceará. Infelizmente, naquele ano, o Corinthians não conseguiu o título brasileiro, que era um grande objetivo do clube de conquistá-lo no ano do seu centenário. E de quebra, a última impressão que ficou de Júlio César foi uma falha no último jogo do Brasileiro contra o Goiás, que decretou a perda do título nacional. Já em 2011 foi aquela loucura. Time eliminado na pré-Libertadores, Ronaldo se aposentando, Roberto Carlos abandonando o barco e o vice do Campeonato Paulista para o Santos de Neymar, que também teve falha de Júlio César. Então, mais uma vez, o Corinthians contratou um goleiro. O nome dessa vez foi Renan do Avaí, que era considerado uma grande promessa do futebol brasileiro naquela época. Com esta sombra, muitos acreditavam que era questão de tempo para Renan tomar o posto de titular. Afinal, Renan tinha prestígio antes mesmo de chegar ao Corinthians, além de ser mais alto, pois Júlio César nunca foi tratado como uma grande promessa e sua estatura era considerada muito baixa para goleiro. Porém, Júlio César estava confiante, pois o Corinthians estava novamente disputando o título brasileiro e muito graças a ele, pois em 10 jogos o Corinthians venceu 9 e sofreu apenas 4 gols. Justamente nesse 10º jogo foi o jogo mais emblemático na carreira de Júlio César. Após o Corinthians ter aberto o placar com o Edson contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o time carioca fez uma pressão absurda em busca do gol de empate. Júlio César quebra o dedo após um chute de Caio aos 40
41 minutos do segundo tempo e o Corinthians já havia feito todas as substituições disponíveis. Sendo assim, teria que um jogador de linha jogar improvisado no gol, mas Júlio César continuou em campo. Mesmo com o dedo quebrado, continuou jogando e defendendo apenas com uma mão. Todo esse seu sacrifício para estar em campo não foi em vão, pois Paulinho conseguiu ampliar o placar, decretando mais uma vitória para o Corinthians. Neste jogo, Júlio César mostrou o que é ser Corinthians. Bom, após isso, Renan substituiu Júlio César e acabou não correspondendo a nenhuma expectativa, e após 3 jogos perdeu a vaga para Danilo Fernandes, que também não brilhou. Então, após 5 jogos, Júlio César retornou ao gol recuperado e foi em busca do título brasileiro. Apesar de ter sofrido suas oscilações e críticas durante o campeonato, Júlio César não decepcionou em momentos decisivos, principalmente nas vitórias contra o Cruzeiro, Figueirense, Ceará e no empate contra o Palmeiras, que garantiu o título brasileiro ao Corinthians. Já em 2012 seria o começo do fim. Júlio César começou bem no ano, com boas atuações, principalmente na fase de grupo da Libertadores, mas tudo iria por água abaixo nas quartas de final do Campeonato Paulista, justamente contra a Ponte Preta, onde sua história no Corinthians começou, seria também onde sua história terminaria. Júlio César falhou de forma vexatória contra a Ponte Preta, sendo talvez uma das piores atuações do jogador em toda a sua carreira. Com essas 2 falhas, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista, e isso custou a titularidade de Júlio César. Então, um tal goleiro chamado Cássio assumiu a titularidade. Agora, pensa comigo, o goleiro dedicou a sua vida inteira ao Corinthians e por causa de um jogo iria ser colocado de lado de novo. Normalmente, jogadores ficariam putos e pediriam para sair. Mas não, Júlio César continuou apoiando o Corinthians e ele apoiou principalmente Cássio. No primeiro jogo de Cássio como titular contra o Emelec, Júlio César vibrava no banco com as atuações de Cássio, vibrava a cada defesa, a cada bola agarrada por Cássio. Isso foi muito além de um ato de companheirismo e amizade que Júlio César tinha pelo seu companheiro de trabalho. Nenhum jogador é mais importante que o clube, e ele sabia disso, porque Júlio César sabe o que é Corinthians, e isso ele já demonstrava desde o jogo contra o Botafogo, ou até mesmo só dele ter esperado todos esses anos para ter uma oportunidade, além de nunca ter perdido para ser negociado, porque ele queria uma oportunidade, mas não uma oportunidade de jogar, e sim uma oportunidade de jogar no Corinthians. Bom, no banco novamente, Júlio César ainda jogou mais 4 jogos em 2012, mas não tinha mais clima, pois o goleiro estava marcado com a torcida. Mesmo tendo boas atuações em 2013, faria apenas 5 jogos, pois acabou perdendo ainda mais espaço com a chegada de Walter. Sua última atuação como goleiro do Corinthians seria contra o San José na Libertadores, onde o Corinthians venceu o time boliviano por 3-0. Já em 2014, Júlio César estava em clima de despedida, e seu último jogo no qual estava disponível no banco de reserva foi justamente o primeiro jogo oficial no novo estádio do Corinthians. Então, durante a Copa do Mundo, o Corinthians acerta o empréstimo do goleiro ao Náutico por 1 ano, que seria renovado e depois comprado pelo clube pernambucano em definitivo. Agora em 2022, Júlio César está se aposentando dos gramados e deixa um grande legado, pois mesmo com a sua baixa estatura e nunca com uma vaga garantida como titular, Júlio César teve paciência e quando chamado sempre honrou o manto, com muita raça e dedicação, independente de sua atual situação. Júlio César dedicou sua vida ao Corinthians, e se não fosse ele, o Corinthians não teria tido aquele ano mágico de 2012, pois graças às suas atuações de 2011, o Corinthians conseguiu vencer o título brasileiro. Ídolo, isso já é sugestivo para cada um, mas seus serviços prestados nunca serão apagados, pois mesmo com suas limitações e dificuldades, sempre foi profissional e teve dedicação total ao Corinthians. Júlio César não apenas honrou o manto, ele deixou seu nome eternizado na história do Corinthians. E história, ela não se apaga. Obrigado, Júlio César. Júlio César no gol, João Vitor partiu, bateu, esquerdo e defendeu Júlio César. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Vence a decisão nas penalidades máximas por 6-5. E a festa da torcida alvinegra, em menor número no Pacaembu, comemora a
para a decisão. A torcida do Corinthians, hoje, 5% dos ingressos é o torcedor que comemora. Júlio.